Pedro Vaca, relator especial da Comissão pela Liberdade, Comissão Interamericana pela Liberdade de Expressão, ligada aos direitos humanos, esteve no Brasil e se reuniu com toda aquela caterva dos bolsonaristas e ficou estarrecido. Meu Deus, que bandidagem! Senhor amado, o Brasil está perdido se estes bandidos conseguem voltar ao poder, porque eles são parte de uma grande mentira, de uma rede intrincada de fake news e de violação da verdade em tempo integral. Ficou ele a conjecturar. Esteve na última segunda com integrantes da Polícia Federal, de quem recebeu uma cópia da minuta do golpe. A delegação da entidade está no país para verificar uma suposta perseguição política, versão defendida pela oposição em meio às investigações dos atos golpistas. No encontro com a PF, Pedro Vaca recebeu, por exemplo, o documento encontrado pela investigação na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, aquela minuta. Além disso, a Polícia Federal compartilhou informações já públicas a respeito do plano para matar o então presidente eleito Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, o tal punhal verde e amarelo. Depois do encontro com o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca, integrantes da base do governo, disseram que ele percebeu o poder da desinformação do Brasil. Ontem, o representante da OEA esteve com parlamentares da oposição e, em conversa com jornalistas nesta quarta, o deputado federal Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio, disse o seguinte: ele mesmo falou que precisou de pouco tempo para perceber o poder da desinformação no Brasil. Então, ele mesmo reconheceu isso, que ele percebeu como a desinformação corre no Brasil, e não é de uma forma aleatória, casual ou individual. Pessoas assim, nas suas casas, fazendo isso de forma desorganizada. Como é possível um grupo inteiro de deputados que recebem salários e benefícios, mamatas e outras coisas mais, unicamente, são pagos unicamente para ficar tempo integral fomentando, criando, imaginando e alimentando bolhas internetianas com mentiras incendiárias com o propósito de destruir o Brasil, porque por meio da destruição, o único meio possível de ascenderem ao poder novamente é a destruição. Então eles se dedicam unicamente a destruir, porque por vias legais, pela verdade, pelo argumento, pelo debate de ideias, pelas propostas, pelos projetos, eles não conseguem, jamais conseguiriam se eleger, porque não teriam eles projetos. Não teriam eles uma causa em qual esteja incluída a população. Então eles precisam criar fantasmas para incutir medo, alimentar este medo a partir desse fantasma que eles mesmos criaram, para desencadear um processo primitivo do cérebro reptiliano humano que, por meio do medo, age instintivamente. E o ódio, este é o mecanismo pelo qual eles tentam voltar ao poder, criar um ambiente de guerra, polarização, de nós contra eles, para que nós aqui, os do bem, enfrentemos estes que a eles, devido à mentira, o medo, são os inimigos que devem ser destruídos. Ah, esquerda maldita! Esse babudinho mentiroso, ex-presidiário, vai afundar o Brasil. Ele já afundou, né? Nós já estamos no comunismo. Quem sabe o que foi a ditadura no Brasil sabe muito bem o que é liberdade de expressão. Esses bandidos, segundo Pedro Vaca, que se reuniu com o gado, esses bandidos não fazem nada além de mentir. Mentir contra a verdade, mentir contra um Brasil que tenta se levantar, que estava destruído, que obrigou o governo, ainda antes de assumir, se reunir com o Congresso para viabilizar o pagamento das despesas básicas de janeiro. O Brasil está quebrado, chefe, eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Né? Bom, primeiro você sabe que Bolsonaro deixou o país em estado de calamidade pública, né? Só para ter uma ideia, ele aumentou as despesas, reduziu as receitas, deixando um rombo calculado por baixo de 350 bilhões de reais. É necessário, portanto, que o plano de transição do novo governo do presidente Lula
possa fazer frente a despesas emergenciais, despesas que não podem passar de janeiro, como, por exemplo, a continuidade do Bolsa Família de R$600, acrescido pelo nosso programa de governo com R$150 por filho até 6 anos. Como também é o caso da farmácia popular, onde vem faltando remédios para hipertensão, para diabetes, as fraldas geriátricas, enfim. O problema de recompor também recursos do SUS, zerar a fila de exames do SUS. Bom, Marcelo, eu abri a reunião mostrando que nós estamos fazendo um orçamento que pertence ao atual governo e que o Congresso Nacional vai emendar, vai fazer as modificações que julgar necessário. Mas tem um novo governo que foi eleito em oposição ao atual. Se fosse o atual que tivesse sido eleito, as coisas correriam como estavam. Contra números, não há argumentos. Nós não temos espaço fiscal. O orçamento não cabe essa quantidade de recursos. Não tem onde. Não tem de onde tirar, porque nós já estamos no osso. Nós já não temos recursos para a farmácia popular, para a merenda escolar, para a saúde indígena, né? Para as universidades, para os IFES, quer dizer, está faltando para o transporte escolar, para todas as áreas estão faltando recursos. Então, nós só temos um caminho. E isso foi um consenso e que todos concordaram de aprovar uma PEC, abrindo, excepcionalizando do teto de gasto essas despesas que são, no nosso entender, imprescindíveis e inadiáveis. Não haviam em caixa dinheiro nenhum além do rombo do déficit que aquele vagabundo miliciano, que está em vias de ser preso, que não foi preso ainda porque o Gonê pegou o processo e sentou em cima. Caterva bolsonarista se reuniu com Pedro Vaca. Os olhos de Pedro Vaca, em um primeiro momento, sem ter muito esforço, percebeu que são todos uns mentirosos de quinta categoria, gente que não presta. Vocês viram que Biaquices, aquela pessoa amarga, movida por ódio puro e simples, não há ali medo que desencadeie o ódio. O ódio dela é por aquilo que Lula representa e não pela pessoa do Lula. O Lula é aquele que permitiu a ascensão daquele povo que, por ela, são todos abjetos, desprezíveis. E quando vê Lula, pensa no que Lula fez e no poder que Lula deu a essas pessoas de ascenderem socialmente. Porque é ela e a toda a caterva pobre deveria ter acesso, quando muito, a um curso técnico para aprender a arrumar um ar-condicionado, a limpar um vidro, uma vidraça, ou quem sabe fazer uma limpeza a seco nos carpetes. Que entrem em mudo, façam o seu trabalho bem feito e desinfetem da minha casa. Usem a entrada de serviço, por favor. Não fiquem olhando muito para as minhas coisas e sejam o mais breve possível, que eu quero a minha casa livre da presença de vocês. É isso que a extrema-direita pensa a respeito do povo. Pobre? De origem pobre? Nós, da classe média. Os nossos filhos, não os filhos dos pobres. Eles odeiam o Lula por causa disso. É isso. É que o Lula representa a ascensão, a educação aos menos favorecidos. Ainda que o Lula não tenha muito poder para fazer alguma coisa mais significativa, porque o Congresso todo está cooptado, né, de certa forma, por eles, e a esquerda ainda é de fato minoria, 130 deputados, eu não me recordo bem, mas é uma minoria que com esses Lula não consegue governar. Tem que se associar à direita, e esta direita que, de certa forma, ajuda o Lula a governar, impõe limites àquilo que desejamos enquanto um país do futuro. As pessoas têm acesso, liberdade para ascender e competir de igual para igual com o filho do rico, a partir de uma educação igualitária que dá a todos iguais condições, para que então possamos falar em meritocracia, uma palavra que hoje é uma ofensa, uma blasfêmia, tendo em vista não haver equidade por culpa deles mesmos. Porque a gente não brinca com esses seres das trevas, esses seres do mal, porque eles estão sempre se reinventando. A gente não pode perder a oportunidade de tirar do poder. Sempre que nós tivermos essa oportunidade, nós temos que fazer de tudo, lutar por isso. É essa aí que transpira ódio. Sangrar, eu quero dizer pra vocês o seguinte: em todos os postos.
que concentra e direciona esse ódio em relação àquele que a todos estes que ela odeia representa. Ódio pelo povo. Qualquer um que represente-os integralmente, estes aí, tantos quantos ela odeia, a pluralidade das gentes, a grandeza da diversidade, da miscigenação, a riqueza cultural dos povos que se misturaram em uma grande massa diversa. Estes aí, que ela odeia, representados neste em quem ela direciona todo o seu ódio, este em quem ela direciona todo o seu ódio, alvo dos seus ataques. Nestes ataques, ao atacá-lo, disse: a gente não pode perder nenhuma oportunidade de destruí-los. A mensagem intrínseca nesse discurso odiento é de que precisamos criar o tempo todo situações que levem ao desgaste, desde que representam o povo antes que o povo acorde e tirem de nós os privilégios de viver absolutamente folgadamente às custas da miséria, antes que o povo acorde, por via da educação, do acesso, como aconteceu com este que vos fala. Deixa aqui eu fazer um pequeno adendo, referenciando um vídeo anterior meu, que viralizou, aquele em que eu falo do pensamento do sulista. Por que que o sulista pensa desta forma e por que que ele é reacionário? E como que a cultura do trabalho, acima da educação, criou um mecanismo de autossabotagem, crenças limitantes do sulista, produzidas a partir daquele que explora e que faz com que esses explorados sintam orgulhos de serem explorados. Lembre-se, eu quero fazer um adendo aqui porque houve muitos questionamentos em relação a uma frase que eu disse de uma suposta reforma agrária que tinha acontecido no Sul. E as pessoas vêm com as minúcias. Não, porque reforma agrária é assim. Gente, o propósito do meu vídeo não é ser um documental científico, histórico, fiel. Eu não tenho tempo para essa chatice de, olha, o que houve não foi uma reforma agrária, foi doação de terras para os povos que chegaram aqui, incentivado pelo governo brasileiro que queria produzir um branqueamento no Brasil. Fato é que os primeiros alemães que chegaram aqui, os europeus, receberam terras, ferramentas e subsídios. Coisa que o brasileiro que morava aqui há mais tempo não teve acesso. Essa é a explicação central de todo o meu discurso, que leva em conta a educação que vem abaixo do trabalho aqui no Sul. Quando eu digo isso, eu não quero desqualificar o trabalho, nem dizer que o trabalho não é importante. Não quero dizer que houve, de fato, uma reforma agrária. São detalhes. Então foca na mensagem central do que eu tenho a dizer, porque eu não quero entrar num debate de coisas intermináveis e chatas. Uma aula, não, porque... não, entende? Vocês estão entendendo? Então, quando eu falei aquilo, voltando ao assunto aqui, as mentes capturadas por crenças limitantes que são implantadas ao longo dos séculos e passadas de pai para filhos, de pais para filhos, estas mentes, elas são suscetíveis a este ódio. Pessoas que viveram a vida inteira oprimidas, sendo achincalhadas, exploradas, trazem em si mesmas uma frustração e um ódio latente, resultado do medo de não poder comer amanhã. Estas pessoas são suscetíveis a estas outras pessoas, a exemplo da Bia Kicis, que odeiam o povo, mas que usam deste povo para que aquele que os represente seja por estes mesmos representados alvo do ódio, a priori destes que alienam o povo, a exemplo de toda a caterva bolsonarista que disse: não há liberdade de expressão no Brasil.
e falam muito livremente de que não há liberdade, mentindo o tempo todo, atestando de que a liberdade que eles têm está acima da liberdade que deveriam ter, uma vez que não usam esta liberdade de expressão com responsabilidade, porque são canalhas, mentirosos, cínicos, imprestáveis, o lixo, a escória da sociedade. Gente que muitas vezes saiu lá da pobreza e se vendeu ao sistema contra o povo e a sua própria origem. Traidores para todos os lados, eles brotam como moscas. Você assistiu até aqui, gostou? Segue, se inscreva no canal, acione o sininho e, podendo, ajude na chavinha, que eu preciso dessa ajuda, tá? Pra gente crescer e investir. E eu tô aqui, gente, eu represento vocês, então podendo, ajude, tá? E eu aguardo a sua ajuda e fico muito feliz quando percebo que alguém, movido por generosidade, faz a este que vos fala uma contribuição, independente do valor, tá? Eu preciso, gente.